queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, muita satisfação para poder participar juntamente com vocês aí, trazer o recado de Deus para vocês, estarmos juntos aí, mais essa reunião, esse estudo que nós vamos fazer nessa noite, amém? Eu queria, antes de mais nada, só dizer para vocês que muitas vezes vocês veem a minha participação lá no culto e eu às vezes dou uma sumida, não comento mais nada com as pessoas, mas é porque às vezes eu estou viajando e eu tenho viajado muito ultimamente e às vezes na viagem eu dou lá aquele início, falo assim, gente, que Deus abençoe todos vocês e depois eu dou uma sumida, mas é porque às vezes eu estou parado na estrada fazendo aquilo ali, no lugar onde tem sinal, né? E depois eu dou continuidade na viagem, mas a mensagem, eu vou ouvindo a mensagem, eu só não consigo ir participando com vocês, porque às vezes está dirigindo e tudo mais, tá? Então é por isso, às vezes, que eu dou a minha primeira participação e dou uma sumida, viu? Mas é por causa de muito trabalho. Mas agora, graças a Deus, a gente está diminuindo essa carga de trabalho aí e já estamos passando por essa fase de muita coisa, mas Deus está abençoando, viu? Então vamos continuar. Não é dizer que eu não estou participando, muito pelo contrário, eu tenho participado de todas as ministrações, tenho ouvido todas as ministrações, estou sempre junto com vocês, inclusive em oração também, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso, amém? Hoje nós vamos orar agora, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre uma juíza que havia na Bíblia, né? A juíza Débora. Então nós vamos fazer aí um estudo bem bacana hoje sobre o livro de Juízes, amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos conceda a graça e a sabedoria de entender a voz dele para as nossas vidas num tempo que nós estamos vivendo tão difícil, onde a gente vive incertezas, né? Ninguém sabe de nada que está acontecendo. Só se fala de coronavírus e as demais coisas que estão acontecendo também estão nos afetando e a gente às vezes nem percebe porque o foco está no coronavírus e a gente está nas mãos de Deus. E é isso que é importante. O importante é ficar nas mãos de Deus, não é tentar resolver nada com o nosso próprio braço, porque resolver as coisas com o próprio braço significa abandonar a vontade de Deus. E não é isso que Ele quer. Inclusive nós vamos ver isso hoje na lição. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, nos abençoe com todas as situações em que o Senhor achar que nós merecemos a Tua bênção. E por isso, meu Pai, nós queremos dizer ao Senhor que estamos aqui prontos a ouvir a Tua palavra, entender tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, e que o Senhor possa nos esclarecer e nos ensinar, Senhor Deus, acima de todas as coisas, a praticar a Tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando nos nossos lares. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor cada dia mais se faça presente e nos dê experiências com o Senhor, para que nós possamos, ó Deus, sempre entender que a Tua presença, assim como já foi falado aqui em ministração anterior, a Tua presença é ultra importante para as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós queremos, Senhor Deus, estar na Tua presença e queremos que o Senhor esteja junto conosco em tudo aquilo que nós formos fazer. Por isso, meu Pai, muito obrigado, abençoa cada um, Senhor Deus, que nesse momento está ouvindo essa ministração, Senhor Deus, que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas para eles, para que eles possam cada dia mais entender que o Senhor é o dono da vida deles, assim como é da nossa, e que o Senhor tem os seus desígnios para todos nós. Seus propósitos estão se cumprindo nas nossas vidas, e por isso, Deus, nós queremos Te pedir, seja conosco sempre, porque nós estamos aqui para que o Senhor possa nos usar verdadeiramente em todas as coisas que o Senhor vai fazer. Amém? Senhor, que o Senhor possa cada dia mais fazer com que nós consigamos entender tudo isso que o Senhor tem para nós. E nos prepare, Senhor Deus, para as dificuldades que estão por vir. Nos prepare, Senhor Deus, para tudo aquilo que nós temos que enfrentar
porque, Senhor Deus, sem o Senhor nós não somos nada. Cuida de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, queridos, hoje nós vamos ler sobre Débora, uma juíza, né? Está lá em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, nós vamos ver a juíza Débora, que era, além de ser juíza, ela era profetisa também, né? Então, abra sua Bíblia em Juízes capítulo 4, nós vamos ler dos versos 4 até o 9, amém? Juízes capítulo 4, dos versos 4 até o 9, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz hoje da seguinte forma: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela sentava debaixo da tamareira de Débora. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará com que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Lembra Moisés falando isso também, a mesma coisa? Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Olha para vocês verem que bacana, né? Então, paramos por aqui. Vejam vocês que é uma situação onde existe aí uma série de coisas envolvidas, né? Vocês podem ver que no Juízes capítulo 4, versículo 1, se a gente ler lá a leitura da segunda-feira, nós vamos ver isso aqui. Quer ver aqui? Olha. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Tá vendo? Então, assim, a gente, por mais que a gente fale que é de Deus, por mais que a gente diga que é de Deus, se a gente não vigiar, irmão, a gente vai fazer coisas que Deus reprova. A gente tem que vigiar nas nossas ações, tem que vigiar nas nossas palavras, a gente tem que vigiar em todas as coisas que nós fazemos, porque se a gente não vigiar, aquele versículo que fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, se a gente não vigiar, vai ter uma situação que a gente age pela carne e vai fazer alguma coisa que Deus reprova. E não é isso que nós queremos. Veja no terça-feira, leitura da terça-feira, Juízes capítulo 4, verso 2, a palavra do Senhor nos diz assim, olha: assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Azorete Agoim. Veja bem, olha, se nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, o que nós fazemos, a consequência do que nós estamos fazendo e que desagrada ao Senhor, é o mesmo que nos afastar do Senhor. Mas o Senhor tem a sua mão de proteção sobre nós. O Senhor tem a sua mão, aquela mão que verdadeiramente fica o tempo inteiro conosco, nos protegendo, nos dando livramentos. E se nós fazemos algo que o desagrada e nós nos afastamos dele, consequentemente, e aqui não só nessa passagem bíblica, mas em várias passagens bíblicas, Deus permite com que o inimigo nos domine.
E quando o inimigo nos domina, ele vem sem completa misericórdia, ele vem sem piedade, ele acaba com a gente, acaba com a nossa dignidade, acaba com a nossa moral, acaba com tudo aquilo que são os valores, que são valores dados por Deus. Então, o povo de Israel era muito assim. Tinha hora que eles estavam com Deus, aí quando a coisa estava boa, eles esqueciam de Deus e as coisas iam piorando, eles eram entregues na mão do inimigo, depois clamavam novamente ao Senhor, Deus tinha misericórdia deles, e aí eles voltavam a ser abençoados por Deus, mas depois parece que eles esqueciam da situação e tornavam fazer aquilo que desagradava a Deus, então Deus de novo, para ensinamento, entregava eles na mão dos inimigos. E é exatamente isso. Agora, na leitura da quarta-feira, vejam vocês que nós vamos ler aí, Juízes capítulo 4, verso 3. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Olha só, nós nos esquecemos de fazer as coisas de Deus e fazemos as coisas que Deus reprova. E Deus, quando nos entrega nas mãos do inimigo, Ele não nos entrega para que nós possamos, de hoje para amanhã, simplesmente viver a consequência da nossa reprova. Não, não. Nós passamos um bom tempo nas mãos do inimigo para que nós possamos entender que sem Deus nós não valemos nada, sem Deus nós não conseguimos nada na vida. E esse tempo é um tempo que é o suficiente para reensinar aquela geração de que todos devem clamar pelo nome de Deus, devem invocar o nome de Deus, não devem se entregar às coisas da carne. Viver as consequências de um erro, viver as consequências de um pecado é algo que não é para pouco tempo, é para muito tempo. Muito tempo de sofrimento, muito tempo em que nós todos os dias temos que clamar pela misericórdia do Senhor, pedindo mostrando para Ele o nosso arrependimento e pedindo para que Ele novamente nos permita estar na presença dEle. É exatamente isso. Agora nós vamos ver a leitura da quinta-feira, Juízes capítulo 4, verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Olha para você ver que coisa. Deus... toda vez que Deus promete para mim e para você que tem vitória na nossa vida, você pode estar certo, irmão, Deus não deixa de cumprir suas promessas, não. A gente deixa, mas Deus não deixa de cumprir suas promessas. Então Deus havia prometido vitória na vida de Baraque. Depois nós vamos entender quem era Baraque, para você ter uma ideia, né? E aí Deus havia prometido essa vitória para ele por meio da profetisa Débora, que nós lemos aqui já na leitura de hoje. Então, se Deus já havia dado essa promessa para Baraque, essa promessa foi cumprida. Depois nós vamos mostrar para você qual foi a estratégia de Deus para que essa promessa fosse cumprida. Então, saiba disso, o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é nos dar vitória. A vitória já está garantida na minha vida e na sua vida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Basta crer, basta estar com a palavra e basta agir. Ou seja, não adianta você simplesmente crer, você tem que crer, tem que estar com a palavra do Senhor e tem que agir de acordo com a palavra do Senhor. Dessa forma, a gente traz para nós a vitória que Deus já prometeu antes da fundação do mundo. Amém? Leitura da sexta-feira, Juízes capítulo 4, verso 9. A palavra do Senhor nos diz assim, olha:
Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Deus pode usar quem Ele quiser, irmão. Deus pode usar quem Ele quiser. E outra coisa, Deus chama um monte de gente. Agora, tem gente que Ele chama e está pronto para atender ao chamado de Deus. Tem gente que Ele chama, às vezes, sem estar capacitado. Tem gente que Ele chama e a pessoa, às vezes, recusa o chamado de Deus. Tá certo? E tem gente que Ele chama, a pessoa obedece, mas não obedece por completo, e aí Deus usa outra pessoa para complementar aquela vitória, aquele propósito dele na vida dessas pessoas. Nós vamos entender isso já já, assim que a gente for desenvolvendo aqui na lição de hoje, amém? Juízes capítulo 5, verso 3, olha para vocês verem que bacana. Juízes capítulo 5, verso 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, ele celebrando a vitória lá, olha: ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Débora cantando ao Senhor, porque Deus tinha dado vitória para Débora. Nós vamos entender agora quem era Débora, nós vamos entender agora quem era Baraque, e nós vamos entender o que Deus quer para nós nessa noite, com essa lição de hoje, que é algo extremamente interessante. Amém? Então veja bem, na introdução da lição de hoje, nós dizemos o seguinte, olha, sobre os acontecimentos narrados em Juízes capítulo 4, tendo como protagonistas a juíza Débora e Baraque, um homem chamado por Deus, em seu tempo, eles presenciaram a opressão cananita, daquele rei que a gente falou aqui, que é o rei Jabim, né? E foram desafiados a obedecer a Deus e libertar Israel, né? Ou seja, a profetisa Débora recebeu a profecia e Baraque recebeu o chamado, né? E aí Deus falou, olha, vocês vão lá e vocês vão libertar Israel, porque meu povo clama por mim, né? E aí é uma história que trata de fé, de dúvida, limitações, companheirismo e vitória. Vejam que quando a gente fala de fé, dúvida, limitações, companheirismo e vitória, é a mesma coisa que nós estamos falando da nossa condição de servir a Deus hoje. O nosso cotidiano hoje é dessa forma. Nós temos fé, temos sim, mas também temos dúvida no nosso coração. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês que dúvida que é essa. Nós temos limitações, às vezes estamos despreparados para enfrentar aquilo que Deus pede para nós fazermos, né? E nós temos companheirismo, ou seja, tem pessoas que se encostam perto de nós para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus. E às vezes a gente está despreparado, mas o que encosta perto de nós está preparado, então automaticamente nós juntos temos a vitória, mas não uma vitória dada por nós, uma vitória que já foi dada por Deus, amém? Então esses fatos aí, eles nos ajudam a entender que o nosso Deus, que é o Deus de ontem, o de hoje será o Deus de amanhã, ele age da mesma forma que ele agiu lá no passado com aquelas pessoas, ele age comigo e com você, né? Ele não muda a sua forma de agir, nós é que mudamos a nossa forma de agir com Deus, mas Deus é único, ele não muda, né? Então no tópico 1 a gente vai ler o seguinte, olha, Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Veja bem, Israel na terra prometida, olha só. Lemos da seguinte forma, o livro de Juízes é precedido de um contexto histórico. Os filhos de Israel, que há algumas décadas sofriam no Egito como escravos, viram a mão poderosa de Deus trazendo a liberdade e a promessa dos dias melhores em uma terra que seria dada. Então Deus, ele vai, pega Moisés, leva no Egito,
Depois de 450 anos de escravidão, Deus liberta aquele povo e leva para uma terra prometida. Agora nós vamos entender por que Deus faz isso. Olha só, Deus já tinha promessa para aquele povo. O povo de Deus, gente, independente do que nós façamos, se você é povo de Deus, Deus tem promessa de vitória na sua vida. Agora, se você for rebelde, Deus te entrega na mão dos inimigos para que você seja ensinado ou reensinado, para que você arrependa e volte a invocar o nome do Senhor. E quando você faz dessa forma, automaticamente Deus, de novo, Ele traz a libertação para você, Ele traz a vitória para você. E quando isso acontece, a gente vê que Deus, Ele já prepara tudo. Reparem para vocês verem, olha. Quando esse povo de Deus saiu do Egito, eles foram com a promessa para uma terra, que é a terra que eles chamavam terra de Canaã. Mas vejam que lá já existia um rei chamado Jabim. O rei chamado Jabim, ele teve que ser destituído. Agora, como que isso acontece? Qual que era o propósito de Deus nisso? Quando Deus dava uma terra para uma pessoa, Ele dava para essa pessoa tudo o que precisava. Veja bem, as cidades já estavam construídas. O povo de Deus chegou simplesmente e se apoderou daquela cidade. Moravam em casas cheias de bens. Ora, se o povo foi derrotado, né? Aquelas casas daquele povo que era derrotado, um povo que não adorava a Deus, né? Passavam a ser do povo de Deus. Eles bebiam água de poços que não era o povo de Deus que cavava, era aquele povo rebelde que cavava, né? Eles usufruíam de plantações que não era o povo de Deus que tinha semeado, era o povo dos rebeldes lá, que adoravam outros deuses, que semeavam. Então veja bem, Deus coloca um negócio na sua cabeça, você tem a vitória o tempo inteiro nas mãos, porque Deus tira do ímpio para colocar na mão do justo. Porque Deus tem uma promessa para o justo. E aí, quando Deus tem uma promessa para o justo, lembre-se sempre disso: Deus tira da mão do ímpio e põe na mão do justo. Ou o dinheiro que você recebe, você acha que já é um dinheiro consagrado a Deus? Não. Por isso a gente entrega os dízimos, devolve os dízimos e as ofertas para o nosso Deus, exatamente para que seja um dinheiro consagrado, aquele restante que fica nas nossas mãos, que seja um dinheiro consagrado ao Senhor e que venha trazer para as nossas casas não só bens materiais, mas ele traz conforto, ele traz alegria, ele traz paz, ele traz gozo, ele traz condição de termos uma vida melhor. Mas antes era um dinheiro que estava na mão do ímpio. Da mesma forma é essa questão da terra prometida. As cidades já tinham sido construídas por gente que adoravam outros deuses. As casas já estavam cheias de bens, né? As águas dos poços, a mesma coisa. Então Deus, quando Ele leva o povo para a terra prometida, Deus deu tudo já pronto para eles. Tirou lá do Egito e deu tudo pronto para eles. Com qual observação? Com a observação de que não poderiam se esquecer dele. O Senhor os tirou da terra do Egito, sempre provando que estava com aquele povo durante toda aquela caminhada dos 40 anos. E quando eles chegam na terra de Canaã, eles tinham que estar sempre com a promessa de que não iam se esquecer de Deus. E as instruções de Deus para aquele povo eram diretas e simples. Eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor, praticarem a justiça uns para com os outros e ensinar às gerações futuras que Deus estava presente com eles. Mas entre essa, digamos que, exigência de Deus e aquilo que aconteceu na realidade, há uma distância bastante grande. Deus, em sua onisciência, Deus sabia que os filhos de Israel se esqueceriam dele de novo, que os mandamentos de Deus não seriam cumpridos. Deus sabia que eles iriam adorar outros deuses e fariam o que o Senhor havia condenado.
pela lei de Moisés, o que Deus havia reprovado pela lei de Moisés. Então, esse povo de Israel, quando entra na terra prometida, eles entram na terra prometida, mas eles não se guardaram da influência daquele ambiente, né? Eu não sei se vocês estão assistindo aquela novela que está passando aí, Gênesis, né? Quando está contando a história de Terá. Na Bíblia não tem aquela história, né, de Terá, assim, do jeito que ela foi dramatizada pelos diretores da novela, né? Não tem a vida de Terá, mas a gente vê exatamente isso aí. Terá mudou para um ambiente onde ele foi contaminado por tudo aquilo que era daquele ambiente. A mesma coisa aconteceu com o povo de Deus quando chega na terra de Canaã. Eles chegaram na terra de Canaã e eles foram contaminados por aquela influência de coisas negativas que aconteciam ali naquela terra de Canaã. Eles foram contaminados por aquelas práticas daqueles seus antigos habitantes, né? E então eu digo o seguinte: olha, a terra prometida ela era conquistada e tomada pelos povos que não adoravam a Deus. Tomada pelos povos, não, desculpa. Tomada dos povos que não adoravam a Deus. Então, aquela terra prometida, que era tomada dos povos que não adoravam a Deus, ali dentro era praticada uma série de coisas que não agradavam a Deus. Por isso que Deus entregava essa terra nas mãos daqueles que são seus filhos. Mas ele entregava isso para que os seus filhos pudessem ali estabelecer um marco. O que é um marco? Um marco é quando a sua vida vem de um jeito até um certo ponto e daquele ponto para frente ela passa a ser uma vida completamente diferente. Então, quando aquele povo chegava para habitar naquela terra, o ideal é que eles conseguissem ali naquela terra estabelecer aquilo que a gente chama que é o reino de Deus naquele lugar. Ou seja, uma vida pura e santa com Deus naquele lugar. Só que o povo acabava se deixando contaminar por aquelas antigas práticas, aquelas antigas tradições que havia naquela terra, né? E aí, agora no tópico 2 nós vamos falar dos juízes de Israel. A palavra de Deus mostra que houve na história de Israel pessoas que lideravam o povo com funções diferentes. Por exemplo, Moisés. Moisés foi chamado para ser libertador e legislador, né? Josué, por exemplo. Josué entrou com o povo na terra e ele foi um general para as conquistas que seguiriam posteriormente, né? Com a morte de Josué, Deus levantou juízes, né? Pessoas responsáveis por resolverem questões que havia ali entre os irmãos, né? Somente após o período dos juízes veio a monarquia, que é aquele lance que os reis, que o povo de Israel pediu para que fossem governados pelos reis, né? Mas e esses juízes? Quem eram esses juízes? Os juízes agiam como magistrados mesmo, analisando problemas e julgando as questões que lhes eram trazidas. No livro de Juízes, eles também foram responsáveis por livrarem Israel dos seus inimigos. Por exemplo, o profeta Samuel. O profeta Samuel foi um juiz, mas ele também, ele teve, além dele julgar, né, ele também trazia palavras de livramento para aquele povo de Israel, né? Tem uma passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 15 a 17, que fala da seguinte forma: olha, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel. Tá vendo? Então, esses juízes, eles, além deles julgar, eles tinham também profecias, né? Alguns eram profetas, né? E esses profetas recebiam a palavra de Deus, levavam para as pessoas que Deus tinha o propósito do chamado, e aí sim Deus trazia por meio desses dois, do profeta e da pessoa que tem o chamado, Deus trazia livramento para aquele povo de Israel. E o mesmo aconteceu nos dias de Débora, né? Quando Débora era juíza, né?
Então, após a morte de Josué e dos seus contemporâneos, né, outra geração após eles se levantou e não conheciam ao Senhor, nem tampouco faziam a obra que se fizera em Israel. Ou seja, esse é um versículo 10 de Juízes capítulo 2, né? Então, vejam vocês que digamos assim, essa contaminação do povo, né, ela não é um negócio que ela aconteceu assim, de uma hora para outra. O povo deixou de invocar o nome de Deus, mas não foi acontecendo de uma hora para outra, né? As coisas iam acontecendo devagar, ao longo do tempo, e quando se assustava, as gerações que eram trocadas, elas já não mais adoravam a Deus, né? Haja visto o que nós podemos ver hoje, né? Vá no meio dos jovens da igreja e faça uma contagem entre todos os jovens que existem, vamos falar do Brasil, por exemplo, vamos falar de Minas Gerais, né? Vamos fazer uma contagem onde existem todos os jovens aqui em Minas Gerais, né? Vamos ver qual é o percentual daqueles jovens que hoje adoram a Deus. Vocês vão ver que é um percentual extremamente pequeno. Então, considera-se que ao longo das gerações, hoje, nós estamos falando de hoje, atualmente, né? Nas gerações de hoje, os jovens já nem estão falando mais no nome de Deus. Eles falam de outras coisas, eles falam deles mesmos, eles falam de dinheiro, eles falam de prazeres, mas eles não falam de Deus. Então Deus já está sendo esquecido no meio dessa geração, dessa nova juventude, né? Poucos são aqueles jovens que permanecem na mão de Deus, adorando a Deus. É igual acontecia naquela época. Existiam aqueles jovens que adoravam a Deus, sim, mas muitos daquela geração também já haviam perdido essa condição de adorar a Deus, né? Então os hebreus, aquele momento que aconteceu ali de perder-se a vontade de invocar o nome de Deus, não é um negócio que aconteceu de uma hora para outra, né? Então, assim, o que a gente conclui disso? Que cada geração ela precisa de ter experiência com Deus, né? E hoje as gerações não estão tendo experiência com Deus. Vejam vocês que cada geração que precisa ter experiência com Deus, pouquíssimos são aqueles. A gente fica maravilhado quando a gente vai ali na Jocum, em algum evento da Jocum, que a gente vê aqueles jovens com fervor, com uma vontade, com uma coisa linda de se ver numa pessoa que adora a Deus, sabe? Eles têm ali uma energia, sabe que coisa mais gostosa, aquela força para invocar o nome de Deus, né? Lá na Jocum tem um rapaz que se chama Arthur. Esse menino, ele faz de tudo. Ele toca saxofone, toca bateria, ele toca teclado, ele toca violão, ele toca um monte de coisa, ele dança. Olha, às vezes as coisas estão acontecendo lá assim, esse menino do nada, ele vai para frente e começa a dançar para o Senhor. Vocês precisavam de ver, ele já esteve aqui na igreja, quando ele esteve na igreja ele tocou teclado, para vocês terem uma ideia, né? É um menino assim que a gente olha para ele, né? E a gente vê a alegria de servir ao Senhor. Mas, queridos irmãos, esse percentual é pouquíssimo em relação aos demais jovens do nosso Brasil que estão se perdendo para as drogas, para os prazeres sexuais, estão se perdendo para os Big Brother da vida, estão se perdendo para essas coisas fúteis que não os levam a lugar nenhum. Então, Deus está sendo esquecido de novo nas novas gerações. Então, há uma necessidade da gente tentar reensinar os nossos jovens a entender que Deus existe, eles precisam ter uma experiência com Deus, né? Mas como eles não viveram uma experiência com o Senhor, eles acabam se esquecendo de Deus. E é necessário a gente buscar isso, fazer com que eles tenham essa experiência com Deus, para que eles possam ter de novo vigor, ter de novo vontade de servir ao nosso Deus, assim como eu e como você
servimos. Amém? Então, milhares de pessoas morreram no deserto por desacreditarem na fidelidade de Deus. E na geração após Josué, o povo acaba se esquecendo de Deus. Vamos falar agora um pouquinho sobre uma mulher com dons e valores, que é Débora, né? Débora, ela tinha o dom da profecia, né? E ela tinha também valores, né? Que valores que eram esses, né? Nós vamos ver aqui agora, olha. A palavra de Deus descreve Débora como uma mulher que profetizava e julgava em Israel, né? Existe um escritor que chama Mateus Henry, né? Ele comenta que o nome de Lapidote, que era o esposo da Débora, significa lâmpada, e que os rabinos daquela época ensinavam que Débora fabricava pavios para as lâmpadas do tabernáculo antes, né? Então, o que mostra isso? Que Débora ela tinha uma conexão com Deus. Débora tinha uma conexão, uma experiência, até de viver na casa de Deus. Ela trabalhava para a casa de Deus, ela trabalhava para a obra de Deus, né? Então, o texto mostra que ele não entra em detalhes a respeito do ministério de Débora, como alguém que trazia oráculos de Deus para os israelitas. E também, ele não fala quantas foram as profecias dadas ao povo por ela. Mas ele deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem trazida por Débora, profetisa, para entregar para Baraque. Quem era Baraque mesmo? Vocês lembram? Nós lemos que Baraque, ele era um dos filhos do pessoal lá da tribo de Naftali. E aí falou o seguinte, olha, Baraque, ele foi escolhido por Deus para trazer de novo, olha, o livramento e a libertação para o povo de Israel, né? E aí, só que Baraque faz isso, não, Deus faz isso porque o povo já estava sofrendo por causa da rebeldia anterior, faziam aquilo que desagradavam a Deus. Aquele povo estava sofrendo há 20 anos já na mão do rei Jabim, né, que era o rei de Canaã, né? E tinha lá um comandante do exército chamado Cícera, que era cruel, o homem lá, tá entendendo? Então, esse povo, né, que estava sofrendo nas mãos desse Cícera e do rei Jabim, clamaram ao Senhor de novo. Peraí, entenderam, né? Opa, existe um Deus que pode me dar livramento. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, que eu estou adorando outros deuses. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, que eu estou vivendo como se Deus não existisse, né? Existe um Deus, deixa eu me arrepender e clamar ao Senhor, porque eu estou sofrendo nas mãos do homem, né? Eu estou sofrendo nas mãos do homem cruel. Então eu volto a clamar ao Senhor. E aí, quando aquele povo voltou a clamar ao Senhor, Deus usa quem? Baraque. E Deus usa a profetisa Débora para poder chamar Baraque, para poder ir lá e oferecer libertação para aquele povo, né? E aí vejam vocês que é o seguinte, de certa forma é muito triste a gente ter que passar por problemas, ter que ser entregue nas mãos dos inimigos, para a gente lembrar que Deus existe. Olha, é muito mais fácil você estar o tempo inteiro conectado a Deus. É muito mais fácil você estar o tempo inteiro conversando com Deus, seja lendo a tua palavra, seja orando a Deus, né? É muito mais fácil essa conexão acontecer de uma forma extremamente, vamos dizer assim, voluntária, do que você simplesmente deixar Deus para lá, começar a praticar as coisas do mundo, e aí você é entregue nas mãos do inimigo, e depois que você está sofrendo bastante ali, você volta a clamar ao Senhor, vem todo sujo, lameado, arrependido dos seus erros, e começa a clamar ao Senhor. Mas Deus é misericordioso, Ele dá, pela sua misericórdia, de novo livramento para você. Ele dá uma nova chance para você, para que você se arrependa daquilo que você fez, e aí dá livramento, tira você das mãos do inimigo. Mas o homem, ele se esquece com muita facilidade das coisas, depois ele volta a fazer as coisas ruins. Débora, ela julgava Israel, né? Ela julgava Israel, e o que Débora fazia é descrito não apenas dela exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando as questões trazidas pelo povo.
É importante que a gente saiba que havia pessoas com conhecimento e sabedoria para exercer atividades como essa, igual Débora tinha, né? Ou seja, para você ser um juiz, você tinha que ter conhecimento e sabedoria e conexão com Deus. Porque aquilo que você decidia não era segundo o que você achava, era segundo o que Deus ordenava, era segundo o que Deus mandava. Então, se você vai fazer qualquer tipo de orientação, aconselhamento, que você o faça de acordo com aquilo que Deus tem ensinado para você. Agora, se você não tem conexão com Deus, se você não tem temor a Deus, se você não lê a palavra de Deus para você conhecer as coisas que são de Deus, como que você vai orientar uma pessoa a ter solução para os seus problemas baseado nas soluções dadas por Deus? Né? Então, é importante que tenhamos conhecimento, sabedoria e temor a Deus para que nós consigamos entrar com autoridade para poder ajudar as pessoas a resolver os problemas. Vejam vocês que Salomão, como é que Salomão resolveu o problema daquelas duas donas lá, que estavam com problema com aquela criancinha lá? As mães lá, duas mães, a criança morreu, e aí ela tomou o filho da outra lá. Vocês conhecem essa história que está lá em 1 Reis capítulo 3, versículo 28, né? Salomão, então, para fazer uma justiça bacana lá, ele falou o seguinte: agora nós vamos pegar essa criança, então pega a espada lá para mim, que nós vamos picar ela no meio aqui, e aí a gente entrega uma metade para uma mãe e metade para outra mãe, né? E aí o que a mãe biológica, a mãe real falou: nosso Deus, eu não quero ver a minha criança morta, eu não quero jamais ter a metade da minha criança nas mãos, ainda que eu a veja viva nas mãos da outra, né? E aí a hora que ela falou: não, então peraí, não faz isso não, pode entregar a minha criança para aquela senhora. Aí Salomão falou assim: essa aqui é a mãe verdadeira. Pegou e entregou para a mãe verdadeira. Então veja bem, havia sabedoria em Salomão, e essa mesma sabedoria que há em Salomão, eu como pastor, a pastora Sandra como pastora, a pastora Noêmia, todos os pastores, pastor Antônio, todos aqueles que estão na parte de condução de um rebanho, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento da palavra, tem que ter conhecimento, tem que ter estratégia, tem que ter temor a Deus, para que nós possamos ajudar vocês nas questões que vocês tiverem, né? Todos vocês que procurarem a gente, saibam que nós estaremos prontos para ajudar vocês nas relações sociais, não só de igreja, não, relações sociais de vocês, né? Então a gente está pronto para ajudar vocês, basta vocês conversarem conosco e nos contar o que vocês precisam, qual é o sufoco que vocês estão passando, que a gente vai sentar, vai orientar vocês, orando o tempo inteiro, guardando a vida de vocês, jejuando por vocês, pagando um preço por vocês, né? Débora fez isso para poder falar com Baraque, né? Então nós vamos fazer da mesma forma, e quando a gente faz dessa forma, a gente então consegue julgar, aí não é julgar, mas a gente consegue com autoridade ajudar vocês aí a resolverem aqueles problemas que vocês tinham, né? Bom, qual era a mensagem de Deus para Baraque, né? A mensagem de Deus para Baraque era o seguinte: olha, Deus escolheu Baraque para que fosse livrar o povo das mãos do rei Jabim, né? Mas Baraque se sentiu aquém, abaixo da chamada de Deus, né? Ou seja, já tinha 20 anos que os hebreus estavam oprimidos ali, já tinha o Cícera lá, o cruel comandante do rei Jabim, tinha 900 carros de ferro, combates, o cara, estrutura de armas do cara, uma estrutura fenomenal. O cara, como é que Baraque, gente, Baraque não era nem militar, ele não tinha nem ideia como se fazia um combate em campo de batalha, né? E aí ele recebe isso da profetisa Débora, né? E aí ele falou: olha, Débora, eu não sei nem como é que a gente enfrenta um cara poderoso daquele não, né? Mas assim, eu aceito a palavra do Senhor com uma condição: que você vá comigo para esse campo de batalha, né? E aí quando ele recebe a
a profecia dizendo que Deus daria vitória para aquele povo, baseado nas mãos de Baraque, né? Aí, que não tinha experiência militar, não sabia de nada, ele aceitou, olha para vocês verem que coisa, ele aceitou a proposta, né? E aí, só que ele condicionou a presença da profetisa ali também, né? Para que ele fosse ganhar aquela guerra. Só que a profetisa vai e falou: peraí, porque você está aceitando e ainda está duvidando, eu até vou, mas o rei Jabim, ele não será entregue nas tuas mãos, ele vai ser entregue nas minhas mãos, então. Porque eu estou participando de uma coisa para o qual você é chamado, eu estou complementando o seu chamado, porque você não obedeceu completamente, você obedeceu sob condições, né? Então, por isso, Deus não vai entregar Jabim nas tuas mãos, ele vai entregar nas minhas mãos, Cícera, na verdade, né? Então, isso aconteceu, né? E aí era uma situação que a gente tem que entender que nem sempre Deus chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama, né? Você tem sido chamado? Amém. Não tenha medo, não. Deus, Ele vai te dar a vitória. Se você tem um chamado, Deus vai te dar a vitória. Às vezes, irmão, não é nem uma condição assim de ser chamado a ser pastor, ser chamado a ser missionário. Não, não. Às vezes é uma condição de ser chamado a fazer a obra de Deus simples. Vai ali, dá um abraço no fulano, vai ali, diz aquele outro ciclano ali que eu sou com ele, né? A pessoa escuta aquele negócio e fala assim: olha, mas eu não contei nada da minha vida para essa pessoa, como é que ele chega aqui e fala que Deus é comigo? Aí ela derrama-se em lágrimas, porque Deus falou com ela por meio de quem? Da sua vida, né? Então, muitas vezes nós recebemos o chamado, né? E quando nós recebemos o chamado, nós ainda duvidamos, né? E aí o fato da gente receber o chamado e duvidar, muitas vezes a gente vai executar o chamado, mas executa sob algumas condições, ou às vezes nem executa, né? Ou às vezes Deus fala o seguinte: vai lá e dê um simples abraço naquela pessoa que está ali, vai ali, dá R$5 na mão daquele mendigo que vem empurrando um carrinho cheio de papelão lá, e você não faz isso, porque você acha que é coisa da sua cabeça, você não consegue entender que aquilo é voz de Deus na sua vida, porque você precisa ter cada dia mais intimidade com Deus, experiência com Deus, para que você consiga entender que é realmente Deus que está falando com você, não é coisa da sua cabeça. Então, na última pregação aqui, a pastora Noêmia falou, né, que a pastora Sandra ouviu a voz de Deus: não vá para o portão, não abra o portão. Eu várias vezes já ouvi a voz de Deus falando comigo: passe ali, ajude aquele casal, faz aquilo ali com aquela outra pessoa. E para a honra e glória de Jesus Cristo, a gente tem obedecido. Por quê? Porque temos experiência com Deus. E quando você vai ver, você está cumprindo a voz de Deus ali, entendendo o que Ele falou com você, e você sai completamente realizado, super satisfeito com tudo que Deus fez. E essa é a grande vitória. A vitória, às vezes, ela foi dada uma ajuda para aquela pessoa que você estava ali cumprindo a palavra de Deus, mas na verdade a vitória vem para o seu coração. Isso é que é a coisa mais bacana. E Baraque, ele fez isso, ele obedeceu a palavra do Senhor, ele iria obter a vitória com Deus, a vitória dada por Deus, mas na verdade o complemento iria ser entregue nas mãos da profetisa, porque ele se sentiu inseguro, né? E ao se sentir inseguro, Baraque simplesmente chegou e condicionou a obediência dele: ó, eu vou só se você for comigo, né? No nosso caso ali, Deus usou a profetisa para falar com Baraque aquilo que ele queria, né? E hoje, como é que Deus faz para falar comigo e com você aquilo que Ele quer? Ele usa o Espírito Santo, né? Ele vira para mim e para você. Às vezes você está passando num lugar assim e vem um negócio na sua mente e fala o seguinte: está vendo aquela senhora de verde ali, ó? Chega lá para ela lá e fala com ela que a cura da filha dela está já a caminho.
Aí você fala assim, o que é isso, gente? Eu nem sei o que aquela dona lá tem, que filha que ela tem, não tem nem ideia do que aconteceu. Ah, não vou lá não, esse negócio é coisa da minha cabeça. Mas se você fizer, a hora que você vê a reação da dona, você vai ver que Deus, ele tinha um propósito na sua vida de te usar para poder levar um recado para aquela senhora. E aí a vitória que é dela também passa a ser sua. E por isso vocês se regozijam em Deus, porque obedeceram a palavra de Deus. Olha que coisa mais tremenda, que coisa mais bacana que é isso, né? Então, quando a gente cumpre o chamado de Deus, quando a gente cumpre a palavra de Deus, Deus, ele dá a vitória, né? Bom, como é que aconteceu isso aí? Como é que Deus deu a vitória para Baraque naquela época, né? Deus deu a vitória da seguinte forma, olha só para você ver. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu o mandato de Deus. A vitória foi dada, né? De acordo com Flávio José, foi um historiador da época, né? Deus fez chover granizo de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo reduzido e foram derrotados pelos israelitas, né? Os carros de ferro de Cícera, os 900 carros de ferro, não adiantaram nada para eles, porque a tempestade transformou o campo de batalha num grande lamaçal, né? E o solo ficou tão encharcado, mas tão encharcado, que aqueles carros não conseguiam andar. Então não conseguiam ir para derrotar o povo de Israel, né? Então Deus trouxe a vitória para aquele povo como ele havia prometido, né? Só que só Deus é que podia naquela hora fazer chover granizo naquele lugar para que aquilo ficasse intransitável, né? E aqueles carros não pudessem atacar o povo de Israel. Com isso perdeu-se força na batalha, e aí o povo de Israel chega e ganha aquela guerra. Olha para vocês verem que coisa tremenda. Às vezes Deus te chama a fazer uma coisa, né? E a vitória teoricamente já te foi dada, só que você não vai fazer porque você acha que é coisa da sua cabeça. E quando às vezes você obedece, você vê que acontece ali algo que é o impossível, que não foi homem nenhum que movimentou para que acontecesse, e sim Deus. É exatamente o que aconteceu ali, né? Deus fez o impossível, não é o impossível, né? Deus fez algo extraordinário acontecer para que aquela força de batalha do povo inimigo fosse reduzida. Olha que bacana. E com isso aí, Deus traz a vitória para aquele povo. Isso é muito bacana. O preço da gente crer ou não no que Deus disse, né? É um negócio impressionante. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente naquilo que Deus diz, né? Baraque teve dificuldades para acreditar que estaria com ele naquela que Deus estaria com ele naquela batalha, e pagou o preço por não ser o responsável por trazer a vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Jael, e também da profetisa Débora, né? O grande inimigo tombou, né, nas tendas e não foi no campo de batalha. Há formas adequadas de pedir a presença de Deus para certas coisas que a gente vai fazer, irmãos, né? Você está com dificuldade? Ora a Deus, mas não ora de qualquer jeito, não. Ora a Deus focado naquilo que você vai falar. Não ora a Deus na hora de você deitar na cama, não, que você vai dormir. Não ora a Deus na hora que você está na frente do fogão, não, que você vai se distrair fazendo a comida e esquece de orar a Deus. Mas ora a Deus focado, ajoelhado, de preferência. Deus não exige que seja isso. Mas na palavra do Senhor, no próprio Evangelho de Mateus, fala que entra no teu quarto, né, e ajoelhado pede a Deus aquilo que você quer, né, mas pede com foco, né, e não condiciona nada, não, só pede com a certeza da vitória. O Espírito Santo vai te indicar o que você tem que fazer sem nenhum condicionamento. Simplesmente obedeça aquilo que o Espírito Santo vai te indicar para que você tenha acesso à vitória, né? Então, como conclusão dessa palavra de hoje, a gente diz aqui, olha, que nós queremos ser usados por Deus, mas nós não podemos simplesmente ser usados somente em palavras. Nós temos que ser usados em palavras e em ações, né? Débora, uma juíza que era usada por Deus, né? Ela acreditou tanto naquilo que Deus tinha falado,
ela foi realmente, obedeceu a voz de Deus, chamou Baraque, mostrou como é que deveriam ser selecionados os 20.000 homens para a guerra, né? E aí, quando ela faz isso, automaticamente Deus, por meio dela, de Baraque, ele dá a vitória ao povo de Israel e liberta de novo o povo de Israel para que tenham vida com Deus. Que assim possa acontecer na minha vida e na sua vida. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, entender o que Deus está falando, agir sem botar condições para Deus, agir simplesmente com a certeza de que quem na verdade está agindo é Deus. Você está sendo simplesmente instrumento na mão de Deus para que as vitórias na vida das pessoas e assim na sua própria vida aconteçam. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra e entender verdadeiramente o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E se você ainda não entendeu, eu gostaria que você falasse com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo para que eu possa entender cada dia mais o que Deus quer comigo e quais são as experiências que Deus quer ter comigo e que eu possa ter com Ele, para que nós possamos cada vez mais firmar a nossa aliança, firmar a nossa fidelidade e a nossa fé, para que possamos estar sempre juntos fazendo o que Deus pede para que nós façamos. Amém? E que a vontade de Deus seja sempre cumprida nas nossas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão grande revelação, tão forte palavra. Que o Senhor possa verdadeiramente nos ajudar a entender a Tua voz, a cumprir os Teus propósitos, Senhor Deus, e sermos, Senhor Deus, canais de bênçãos na vida das pessoas. Mas para que a gente seja canais de bênção, Senhor Deus, nós precisamos entender aquilo que o Senhor fala conosco. Então, Senhor Deus, nos ajuda. Que o Teu Santo Espírito possa, acima de todas as coisas, nos revelar que a voz que estamos ouvindo é a voz do Senhor e que nós possamos cumprir, obedecendo a Tua palavra e obedecendo e cumprindo, fazendo aquelas ações que o Senhor nos pede. Porque hoje não precisamos de um profeta, sendo ele homem, mas precisamos somente do Teu Santo Espírito para que possa nos ajudar. Se ainda assim, Senhor Deus, o Senhor enviar um profeta, que o Seu Santo Espírito possa indicar nas nossas vidas que aquela palavra é do Senhor e que nós sempre devemos obedecer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós continuamos nos entregando ao Senhor, para que nós possamos entender cada vez mais a Tua voz, obedecer cada vez mais a Tua vontade e que os Teus propósitos sejam cumpridos não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todas as pessoas para as quais o Senhor nos indicar como canais. Que seja o Senhor sempre o dono de todas essas situações das nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que se prepare, hein? No primeiro domingo de abril, em nome de Jesus, nós estaremos voltando com o nosso culto aqui, presencial. Vai ser um culto de celebração, um culto de alegria, mas é lógico e evidente, nós vamos passar uma série de orientações para vocês, porque vejam vocês que o vírus ainda está em alta, hein? O vírus ainda está em alta, né? Mas Deus tem colocado no nosso coração que, independente disso ou não, no primeiro domingo de abril nós temos que voltar às nossas atividades aqui no templo. Amém? Conte com isso, prepare-se para isso. Nós queremos receber você com grande alegria. Nós queríamos receber você com um abraço, mas não vai poder não, tá? Nós queremos receber você com grande alegria. A alegria, ela não muda, né? A motivação, ela não muda. O que vai mudar é a forma da gente receber vocês, né? Queríamos dar um abraço, dar um beijo em cada um de vocês, mas infelizmente não vamos poder, tá bom? Mas nós vamos passar essas orientações ao longo do mês de março aí, de forma que vocês já venham cientes daquilo que vai acontecer aqui. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja sempre com vocês. É o que nós temos sempre orado, para que vocês tenham essas experiências bacanas com Deus, porque nós temos experiências com Deus, né? E que Deus esteja sempre com cada um de vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos veremos em breve novamente, em nome de Jesus. Não se esqueçam que no próximo domingo é Santa Ceia, hein? Santa Ceia no próximo domingo. Então prepare os elementos aí para que nós possamos consagrá-los e levá-los ao Senhor, entregando também as nossas vidas a uma grande comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe sempre.